Oi, oi, Rê. Tá me ouvindo? Oi, oi, pessoal. Oi, Rê. Tá me ouvindo, Rê? Estou. Você tá me vendo? Estou te ouvindo só, te vendo não. Será que eu que bloqueei ou tá bloqueado aí? Ah, não, tá bloqueado aqui. Tá bloqueada aí. E aí, Aí, tudo tudo bem? bem? Tudo e Tudo você? jóia. Tá toda Graças a quentinha Deus. aí? Ai, menina, eu tô morrendo de sono. Ai, já tô pronta pra dormir, na Prontinha, verdade. né? E agora vem um monte de coisa para atrapalhar a tua melatonina. Nossa Senhora, Senhor. Um monte de informação aqui para poder te agitar, né? Na hora que você já tá com sono. Será? Ai, 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 olha só. Como é que tá aí? Como é que foi esses últimos 15 dias? Com a observação da rotina. Então, a nossa rotina, assim, eu observo que a nossa rotina tá bem. Acho assim, que tá bem legal. A gente teve até pediatra hoje, conversei com o pediatra até sobre, né, o caso do Luiz. Ele falou, não, Aham, essa rotina tá boa, é o jeito dele mesmo. sim. E tá, os dentes estão nascendo, já tá os dois de cima, na última aula era o de baixo, né? Agora já tá de cima. Só que o problema foi que a gente tá sofrendo desde sempre, entendeu? Esse sono dele inquieto e tal. Aham. Ai, meu Deus. Mas enfim, em relação a Manuela, eu acredito que a nossa rotina é bem legal. Tá fazendo falta? Claro. Mas Sair, pode né? Com certeza. sair. A gente vê gente diferente sair. Chegou o irmão, Uhum. divide a atenção com ela, bem ou mal, a gente tem que levar isso em consideração. Nossa, Ele, faz toda a diferença para né, ela. ele sendo mais chorão, até Uhum. dele ser mais chorãozinho, assim, Sim. enfim, então, assim, acho que isso acaba influenciando. Agora, de uns dias pra cá, eu tenho notado, na verdade, semana passada, ela foi na minha mãe. Aham. Como eu fiquei sem ajudante, sem nada, no domingo passado a gente foi pra Juiz de Fora e deixou ela lá na minha mãe. E aí eu busquei ela Tá. esse final de semana. Então, isso também acaba Afetando influenciando tudo. Com muito, porque você certeza. sabe que vó faz Faz tudo tudo, que né? pode, né? E que não Tudo que pode. pode, que não pode, enfim. A gente fala, mãe, não faz isso, mãe, não faz aquilo. É, interfere muito no comportamento. Até ela adaptar Muito. depois, né? Como é que É, volta a rotina. e como a gente tá meio que assim, eu precisando de ajuda mesmo da família, então a gente tá meio perdido esses tempos assim. Para E uma coisa que estruturar, eu, né? e uma coisa que eu observei, principalmente hoje, ela fez muito isso. Ela tá tentando morder na gente, entendeu? Ela vem com aquela Uhum. língua tentando lamber e de repente ela dá uma mordidinha. Aí eu Aham. converso, aí ela já fala: dentinho é só pra mastigar, né, mamãe? É, filha, é só pra mastigar. Você não pode esquecer disso nunca. Ótimo. Está reforçando o que que pode. É, só que você vê, assim, que é muito engraçado, que ela faz, na mesma hora que ela tá fazendo, ela já se arrepende. Ela tá igual o meu Ela cachorro. já percebe, é. O meu Mas você cachorro, sabe ele é assim. que. Ele não morde, entendeu? Ele é muito bonzinho. Só que às vezes, pra ele se defender de alguma coisa, ele faz assim. Ele Só que faz assim, olha, eu vou morder e não morde. ele faz assim, ele não fecha o dente, sabe? Ela tá igual ele. Aham. Você sabe que isso é muito comum nas crianças. Depois eu vou te mandar lá, eu te mando separado uma parte tem uma explicação no livro sobre as mordidas, assim. E aí eles falam bem disso, sabe? Aí a gente pode aprofundar um pouquinho isso para te ajudar. Mas é isso, Ai, vai por favor. redirecionar essa atenção dela, porque pode mesmo, né? Sempre reforçando. Ao invés de ficar Uhum, falando, não pode morder, já falei mil vezes que você vai morder. Né? Você foca o que que pode fazer, o que que vai na boquinha mesmo, Manu, o que que faz com a boquinha da Manu, tá? uhum. Reforça no positivo. Agora Tá. vamos fazer o seguinte, vamos entrar no tema da aula, porque temos muita coisa para hoje. Pra Vamos. Será que mais gente. alguém vai entrar ou será que só eu? Ué, as meninas falaram que vinham, mas com filhos, né, a gente sabe que nem sempre a Não, não gente dá. consegue na hora, né? Até se eu precisar dar uma saidinha, eu vou te avisar, Tranquilo. porque meu marido foi no mercado agora rapidinho, mas ele já tá voltando. Mas o Luiz ainda dá aquelas Não, choradinhas. pode ficar tranquila, tá? Se você tiver que sair, eu sigo aqui, depois você assiste gravado, não tem o menor problema, Tá. tá? O conteúdo de hoje, então, é super, super importante, porque vai ajudar a gente a consolidar a rotina, né? Porque a rotina e o sono estão completamente ligados, uma coisa na outra. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você, tá? Tá bom. Vou desligar o seu áudio para não interferir aqui. Se você precisar falar, você levanta a mãozinha para mim. Uhum. Vamos lá.
Vamos... Tá vendo a tela aí, Rê? Então, nossa masterclass é sobre sono. Tá vendo? Beleza. E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai conhecer os principais fundamentos aí sobre o sono, né? Para que a gente possa olhar para essa rotina de sono e perceber o que a gente precisa fazer de ajuste e de mudanças necessárias aos poucos. Como é que a gente aprende a dormir? O que afeta esse sono, né? Quais são os principais erros que às vezes a gente comete sem saber em relação a essa questão do sono? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a dormir melhor? O que a gente pode fazer na prática? E como é que a gente vai organizar essa rotina de sono? E aí, no final, eu vou passar uma atividade para vocês. Então, vamos lá. Como é que a gente aprende a dormir, né? O que acontece? O sono, ele é uma habilidade inata, né, de todos nós. A gente nasce já com essa habilidade de dormir. E quando a gente interfere na capacidade de dormir, a gente acaba prejudicando essa qualidade de sono, né? E o desenvolvimento da criança. Muitas vezes a gente adota algumas atitudes que prejudicam isso. Então, como nós, todos os outros seres humanos, nós somos integrados, né? A natureza, ao ritmo, tudo que a gente viu lá na Masterclass sobre rotina. É cíclico, né? Dentro do nosso corpo, isso tudo é fisiológico também, né? Os dias, as estações do ano, as marés, o pulsar do coração, respirar, isso tudo. Quando a gente percebe que a gente tem esse movimento de interligação muito forte, ajuda a gente a observar essa rotina, esse ritmo. O que acontece dentro da gente? Dentro da gente a gente tem o círculo circadiano, que é o nosso relógio biológico, né? O nosso relógio interno, né? Que nos regula, nós e os nossos filhos. E ele está ligado exatamente a isso, ao ciclo do dormir e ao ciclo do acordar. E isso funciona em qualquer cultura, é assim. Em qualquer tradição, todos nós, seres humanos, nascemos preparados para dormir quando escurece, acordar quando clareia, tá? E aí, dependendo das culturas, a gente tem as variações, né? Porque muitas vezes no outro país escurece mais tarde, né? Ou amanhece mais cedo, e aí a gente vai se adaptando a isso. O que acontece com as crianças, né? As pessoas falam, ah, mas então o bebê já nasce com o ciclo circadiano pronto? Não, não nasce com o ciclo circadiano pronto. Por isso que é um caos no começo pra gente. Porque só entre 3 e 6 meses que esse ciclo circadiano se amadurece. Então ele vai aos poucos começando a entender como que esse ambiente funciona no bebê. Por isso que nos primeiros meses, especialmente até os 3, o ambiente de sono influencia pouco. Se é barulhento, se tem uma irmã que chora, se tem um cachorro que late, influencia pouco, porque a criança ainda não está programada com o ciclo maduro dela. E aí, quando chega essa fase de 3 a 6 meses, cada vez mais o bebê vai ficando mais tempo acordado, e aí sim o ambiente de sono faz toda a diferença para ajudar a dormir melhor. Então, entre esses 3 e 6 meses, acontece esse amadurecimento do ciclo circadiano, e aí começa de fato essa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a criança, aos poucos, o bebê vai percebendo o que é dia e o que é noite. Então, o que acontece? Nessa faixa etária, a partir de 3 até os 6, o ciclo circadiano se amadurece. E a partir disso, você já consegue observar os padrões de sono das sonecas da criança, do bebê, né, nessa idade, e também das janelas de sono, que é quanto tempo que ele fica bem acordado, aquele prazo de validade que a gente conversou, né? Observar isso para a gente poder identificar qual que é o momento que eu tenho que preparar esse ritual, seja para a soneca, seja para o sono da noite, para eu não perder esse time, porque acertar esse time é o que faz toda a diferença. Então, nessa faixa etária, quando eles são pequenininhos ainda, a partir de 6 meses já, o ritmo e a rotina, eles influenciam muito o sono, eles são muito mais sensíveis a esse ritmo e a essa rotina. Então, é muito fundamental que isso esteja muito alinhado para ajudar a criança a dormir melhor. Então, quando a gente entende, através daquela figura que eu trouxe na aula de rotina, que eu vou mostrar uma hoje para vocês mais completa, o que está acontecendo dentro do corpo, né, dos nossos filhos, no nosso corpo, o que é fisiológico, isso ajuda muito a gente a entender e muda a nossa maneira de educar e de lidar com esses desafios. Então, a gente percebe que determinados comportamentos fazem parte do desenvolvimento da criança, é natural que se tenha e a gente consegue olhar isso por um outro viés. O que as pesquisas dizem pra gente, né? Os estudos mostram que as crianças que têm uma rotina estabelecida, a maior parte dos bebês, por volta dos 9 meses, eles conseguem dormir, já tem uma capacidade, uma habilidade de dormir 6 horas direto. Isso vai depender da essência da criança, é o que a gente diz, o temperamento da criança e do ambiente dessa criança. Então, a gente nunca vai, por mais que seja muito comum, a gente faz isso que é natural,
mas a gente tem que entender que cada criança é de um jeito. Então, ainda mais quando você tem mais de um filho, né? Você compara. Ah, com a Manu era assim, a Manu dormia a noite inteira. Ah, aqui em casa, ah, minha sobrinha é assim. Então, quando a gente entra nessa coisa da comparação, a gente se frustra muito, porque ainda mais quando a criança dorme menos do que a outra que está comparando. Aí a gente fica, muitas vezes, achando que tem alguma coisa de errado, a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, hoje a gente vai entender o que a gente vai observar para identificar como que a gente pode melhorar, tá? Então, o que interfere nesse sono? Existem alguns fatores que interferem. Primeiro, a duração desse sono. E a gente vai aprofundar bastante hoje na duração desse sono. Eu vou trazer para vocês uma tabela importante para a gente analisar. E essa tabela vem de um órgão americano que chama National Sleep Foundation. Esse órgão é um grupo de cientistas renomados no mundo todo e eles fazem estudos e pesquisas sobre sono. Então, eles são referências para vários outros órgãos do mundo inteiro. E eles já comprovaram, isso é super recente, que existe um lapso grande de horas para dormir, que varia muito de uma criança para outra, de uma pessoa para outra, de um adulto para outra. Então, tem crianças, por exemplo, que dormem bem por 11 horas, né, ao longo do dia todo, dormem 11 horas, estão super bem. E tem crianças que às vezes vão precisar de mais horas para dormir, às vezes vão precisar de 14 horas. E às vezes, mesmo dormindo menos, o sono pode ser de qualidade. Porque a gente percebe que é muito entranhado na nossa cultura aquela coisa de, ah, preciso dormir 12 horas, para dormir 12 horas está tudo ok. E não é assim que funciona. Essas pesquisas todas estão mostrando isso. E essa planilha que eu vou compartilhar com vocês da National Sleep Foundation traz essa referência nova que é maravilhosa e que ajuda muita gente a olhar para isso. Então, eu vou mostrar a planilha mais lá na frente para vocês. A regularidade do sono, isso é importantíssimo. Dormir e acordar, seja das sonecas ou do sono do dia e da noite, sempre mais ou menos no mesmo horário. E esse mesmo horário, o que a gente diz é que não pode passar de meia hora. Porque se esse horário está passando de meia hora, aí não é mais uma regularidade de sono. Isso interfere no ciclo de sono. Então, é muito importante que essa rotina seja estruturada e que vocês olhem para essa rotina e percebam qual é a variação que está acontecendo. Quando você observa por 10 dias, por 7 dias, qual é a variação de tempo que ela está demorando para dormir? Está indo dormir todos os dias entre 8 e 8 e meia? Ou está indo dormir entre 8 e 9? E aí a gente vai precisar ajustar para que essa variação chegue no máximo a 30 minutos. Isso é fisiológico. Então, quando a gente mexe um pouquinho, a gente já vê a diferença. Como que muda, tá? Então, o que acontece? Essa rotina do sono, né, é a gente preparar esse ambiente, ter essa rotina, esse ritmo estruturado para o momento do sono, seja ele da soneca ou do sono noturno, traz previsibilidade para a criança. Então, a gente precisa ter esse ritual, essa sequência de atividades na hora de dormir para induzir a criança a esse estado de sonolência. Ajudar, porque o corpo também já vai começar a perceber. O cérebro, a glândula vai perceber. A retina vai mostrar que escureceu, a glândula pineal vai entender essa informação e vai avisar para o cérebro. É hora de excretar a melatonina no sangue. Então, quando a gente ajuda a criança nessa sequência, nesse ritmo, a gente tem uma facilidade de adormecer muito grande. A criança passa a dormir sem ficar lutando com o sono, sem demorar muito tempo para adormecer. E a gente tem, né? Investir tempo nisso é trabalhoso? É difícil? Mas vai te dar muito menos trabalho depois que você investir em ajustar isso, porque além de você estar investindo na saúde, né, seu filho, garantindo que ele vai ter um desenvolvimento mais saudável, você também está investindo em você, no seu autocuidado, sabe? Você vai poder passar ter um tempo só para você, você vai contar com esse tempo, vai saber que depois de 8 horas, por exemplo, se for esse horário que você escolher, seu filho está dormindo. E de 8 até a hora que você dorme, até as 10, até as 11, não sei qual é o horário que vocês gostam de dormir, você pode contar com esse tempo para você fazer o que você quiser. E quando a gente está bem, né, quando a gente consegue assistir uma série, quando a gente consegue fazer uma escova no cabelo, tirar um esmalte, a gente fica muito melhor. Né? E o clima da nossa família, o ambiente familiar fica muito mais harmônico. Então, nesse começo, dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que ir fundo nisso, investigar esse fundo, e depois a gente tem o preço, né, que eu falo, quando a gente não tem uma rotina estruturada durante o dia, a gente paga esse preço durante a noite. Então, invista em organizar essa rotina agora. Sei que vocês já estão fazendo isso com a base na Masterclass de rotina, mas agora com essa aula do sono, você vai ter os fundamentos todos para poder terminar essa consolidação, tá bom? Então, o que é essa consolidação também de sono? É a criança ser capaz de emendar um ciclo de sono no outro. Isso chama consolidação de sono, quando a criança consegue emendar um ciclo no outro sem despertar. Porque cada ciclo de sono ele vai durar em média de 45 a 50, 60 minutos.
Depois ela volta de novo para o estado de sono mais leve. Pode acontecer um despertar, e aí ela entra de novo no outro ciclo e volta a dormir de novo. Esse ciclo se repete a noite toda, muitas vezes de 4 a 6 vezes durante a noite. E o que acontece? Quando a criança não é capaz de dormir sozinha, ela vai despertar em todos esses ciclos. E aí fica muito cansativo. Os estudos mostram pra gente que até 3 despertares noturnos, despertares rápidos, aquele despertar que você chega, que você acolhe, que você nem precisa pegar no colo muitas vezes, faz shhh, é totalmente natural, tá? 3 despertares assim. Agora, despertares onde a criança realmente acorda, né? Aí ela pede por alguma coisa, ou ela pede mamar, ou ela quer levantar da cama. Sabe quando a criança acorda, desperta? Aí sim a gente vai precisar interferir mais, porque isso não é o natural, tá? Então, até 3 despertares rápidos, são normais, especialmente durante o primeiro ano de vida, tá? Então, o que acontece? Que influencia também a soneca. A soneca é algo que influencia muito o sono da noite. Ela não substitui, claro, né, o sono da noite, não deve compensar, né, o sono da noite, nem vice-versa, porque às vezes os pais pensam, mas dormi um pouco de dia, à noite eu vou deixar dormir mais na soneca. Ou o contrário. Fazer isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque aí a gente desestrutura tudo e a criança muitas vezes troca o dia pela noite. Dorme muito de dia e dorme muito pouco de noite. Então, essa capacidade de regeneração da nossa energia vital, a energia da criança, ela é muito diferente no sono da soneca e do sono noturno, justamente por conta do ciclo de sono, por conta do tipo de hormônio que é produzido nesse horário do sono. Então, de tarde é de um jeito, de noite é outro. Então, quanto melhor a criança dorme de dia, melhor ela vai dormir à noite. E aí a gente vai olhar o que é esse melhor, o que é o quanto melhor. Não quer dizer que quanto mais tempo. Eu vou trazer para vocês as variáveis que vocês vão observar. Então, no primeiro ano de vida, é muito comum que essas sonecas, elas fiquem um pouco confusas ainda, esse padrão dessa soneca. E aí a gente observa o nosso filho, a gente conhece como é que é esse padrão. Então, quando a gente pega, anota essa rotina, escreve e olha para essa rotina pronta, e você vai começar a analisar, você vai encontrar esse padrão, se houver um padrão. Então, saiba que até um ano esse padrão pode ser confuso, mas a partir de um ano isso vai ficando cada vez mais claro. Cada vez a criança vai tendo o relógio biológico, assim, perfeito, com os horários certinhos funcionando, tá? Também foi comprovado já pela ciência, né, pelas pesquisas, que entre 6 e 10 meses, as sonecas, elas são fundamentais para consolidar a memória durante a infância toda. Vocês vão ver mais para frente, que eu vou trazer para vocês, o que acontece em cada fase do ciclo. Então, essa questão da memória é importantíssima, que a soneca seja algo que a gente entenda que é importante. Não é uma coisa, se quiser dormir, dorme, se quiser, não dorme. É importante que a gente faça um esforço para criar um ambiente para ajudar a criança a dormir nesse horário da soneca, porque isso é saudável para ela, tá? Então, por volta de um ano e meio, a soneca, ela é consolidada completamente e as crianças começam a dormir, a grande maioria, entre 1 e 2 horas de soneca durante o dia, tá? Então, a gente vai observar o ritmo biológico do nosso filho. Cada criança tem um ritmo biológico que é único, que não é igual. Pode ser irmão, mesmo sangue, mesmo pai, mesma mãe, tem variações, tá? Então, como é que a gente vai saber se a criança ainda precisa fazer soneca? Não, mas será que meu filho ainda precisa fazer soneca? Vamos olhar para alguns fatores. Primeiro, esse processo de deixar de fazer a soneca, parar de dormir durante o dia, é um processo que é muito delicado e ele impacta muito a criança, sabe? Impacta no humor, no comportamento. Durante algumas semanas, quando isso começa a acontecer, a criança vai deixando de dormir durante o dia, isso vira um caos, porque a criança começa, muitas vezes, ela não quer colaborar com nada, ela fica mal-humorada, ela fica, às vezes, agressiva, agitada, e às vezes a gente não identifica o que é que está acontecendo. E se ela está passando por essa fase, passou a dormir menos durante o dia do que ela dormia, isso pode ser a causa, tá? Então, o que a gente vai analisar para saber se tem algum sinal de que meu filho não precisa mais dormir nessa soneca? Primeiro, se a criança sempre faz soneca naquele mesmo horário, então, ela dorme sempre entre meio-dia e 1 da tarde, entre 1 e 2, sempre foi assim. E agora ela está lutando para dormir, não quer dormir, sabe? Briga. Você percebeu que não teve nenhuma alteração importante na rotina? Isso pode ser um sinal, né? Essa briga, essa luta contra o sono pode ser um sinal que muitas vezes ela não está com aquele sono que ela tinha antes. Quando a criança tem muitos despertares noturnos e antes ela passa a despertar muita noite, antes ela dormia muito bem. De repente ela começou a acordar algumas vezes durante a noite. Se ela fizer soneca tarde, ela for dormir mais tarde. A criança, o ideal é que durma
entre meio-dia e 1 e que desperte até às 3 da tarde, né? Às 3 da tarde é o limite para não influenciar no sono da noite. Se ela passa desse horário, vai influenciar no sono da noite. Então, quando a gente acha assim, entende que se ela dormir muito na soneca do dia, vai dormir muito na soneca da noite, isso não é verdadeiro. A gente diz que quando ela dorme bem, não quer dizer que ela dorme muito. Então, é isso que a gente vai ver nessa planilha. Se ela passar, dormir acima do máximo e abaixo do mínimo, vai interferir totalmente no sono da noite. O sono da noite é uma consequência do dia todo, tá? Então, quando a criança também começa a ter dificuldade para pegar nesse sono da soneca, né? Ela luta com esse sono, você vê que ela tá paradinha, assim, mas ela vira para um lado, vira para o outro, começa a conversar, vira para lá, vira para cá. É um sinal que ela também pode não estar precisando mais dessa soneca igual era antes. Quando as sonequinhas começam a encurtar muito, muitas crianças às vezes dormiam 1 hora e 20, 1 hora e meia, de repente passa a dormir 20 minutos e não dorme mais. É um sinal de que o corpinho dela já está ficando preparado para cada vez dormindo menos, tá? Quais são os dados, né? 50% das crianças, metade das crianças deixa de fazer soneca entre 3 e 4 anos. E os outros 50% entre 4 e 5. E aí existe uma variação, vai depender de cultura para cultura, mas a gente está percebendo que cada vez mais cedo as crianças estão deixando de fazer soneca. Antes de 3 anos. E isso tem muita influência na questão das escolas também. Porque as mães estão no mercado de trabalho e precisam levar para a escola, e muitas vezes o ambiente da escola não é adequado para o sono. E as crianças, aos 2 anos, muitas vezes já não estão fazendo soneca. E isso tem um impacto muito grande no dia a dia dessa criança, tá? Então, o que a gente vai fazer para perceber? Será que eu estou notando que meu filho agora tá? Isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a perceber que ele realmente começou a lutar para dormir de tarde, né? Não queria dormir, não queria dormir. E o que a gente faz? A gente vai fazer teste. É teste, observação, conclusão. Teste, observação, conclusão. Como é que eu vou testar? Então, como é que é o seu filho quando ele faz a soneca? Como é que ele fica, né? Durante o dia? Quais são os sinais de sono que ele dá? Que hora que ele começa a ter esse prazo de validade vencido, né? Que hora que essa janelinha do sono dele aparece, que você percebe? Quando você perceber que ele não está dando mais esses sinais de sono que ele dava, ou quando ele não quiser fazer a soneca, permita que ele não faça a soneca, sabe? Deixa ele não fazer e observa como é que vai ser o sono noturno dele nos dias em que ele não fizer a soneca. Ele adormece com facilidade? Ele tem mais despertares à noite ou ele não? Ele dorme a noite toda? Como é que ele acorda? Ele acorda bem? Bem-humorado? Ele passa o dia ativo, concentrado para brincar, bem-humorado ou não? Precisa observar esses detalhes. E aí, porque muitas vezes a gente se irrita quando a criança não quer dormir. A gente se irrita porque a gente muitas vezes tem outras coisas para fazer, né? A gente se irrita porque a gente sabe que é bom que eles durmam, aí a gente fica preocupada porque, meu Deus, não estou conseguindo fazer dormir. Ai, meu Deus. Aí isso tudo vem e a gente muitas vezes lida com isso de uma maneira ruim para a gente. Então, a gente entender esses sinais, entender que esses sinais podem ser indícios de que a criança não está precisando mais dormir e permitir que ela não durma. E aí, existe essa referência, né, a partir de 3 anos, mas muitas crianças, às vezes, acontece antes. Com 2,5, com 2 e pouquinhos, a criança precisa mais dormir. Então, é importante observar essa criança, né, o seu filho, o ritmo biológico dele, para você identificar. E o que você vai observar? Você vai observar isso. Como é que é a hora de adormecer, como é que é o despertar à noite, como é que é o dia da criança, como é que é o humor dela, se ela reclama daquela dor de barriga, dor na cabeça, aquelas perguntas que a gente fez na rotina, na Masterclass sobre rotina. Isso vai ajudar a identificar se tem algo que a gente precisa ajustar. E aí, é importantíssimo a gente garantir, se a criança parar de fazer a soneca, a gente garantir um momento de pausa ou de uma atividade de contração, algo mais leve, mais introspectivo, mais lento, no mesmo horário que ela fazia aquela sonequinha, tá? Então, vamos supor, aqui em casa, por exemplo, o Henrique dormia 1 hora da tarde. E ele passou a não dormir. Ele foi para a escola, né, agora com 3 anos, e aí passou a não dormir mais. E aí, nesse horário que ele fazia essa soneca, a gente coloca uma atividade de pausa. A pausa, muitas vezes eu vejo que as mães às vezes ficam em dúvida em relação à pausa. Ah, pausa é ver desenho? Não, pausa não é ver desenho. A gente falou sobre isso lá no nosso papo VIP, mas a pausa é uma atividade de tédio, de ócio, de não fazer nada, de ficar sentado um do lado do outro junto, conversando, de contar uma história, sabe, de contemplar, de olhar para o teto. E isso é rápido, né? 10, 15 minutinhos.
é super importante para estabelecer essa energia vital da criança, tá? Quando a criança deixar de fazer soneca, você vai adiantar o ritual de sono da noite, porque ele vai ter sono mais cedo. Isso é importantíssimo. O que mais que afeta esse sono, né? Mesmo quando a gente tem uma rotina estruturada, o que afeta o sono? Nascimento dos dentes, todos os aprendizados intensos. E aí são muitos, né? Especialmente quando eles são bebês. Esse rolar, pegar, sentar, esses aprendizados motores que são muito relevantes, engatinhar, andar, o equilíbrio, a criança vai adquirindo mais domínio sobre o corpo dela, aprende a girar, correr muito rápido. Isso tudo afeta o sono e afeta por mais ou menos 30 dias. É um tempo longo, é um mês com sono difícil, com sono um pouco turbulento. E esses despertares também podem acontecer durante esses períodos, né? Esses saltos de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, dificulta também a hora da criança pegar no sono. Então, se a gente sabe que a criança está nesse processo, a gente está observando que ela está tendo um aprendizado significativo, ela aprendeu, ela desenvolveu habilidades novas, tenha certeza que esse sono, se ele estiver afetado, é por conta disso, tá? E aí, depois eu vou compartilhar com vocês também uma planilha no nosso próximo Papo VIP sobre os saltos de desenvolvimento, quais são os saltos, em que época eles acontecem, para ajudar, tá? O medo afeta muito o sono na faixa etária por volta de 2 até os 4 anos de idade. E ele é mais intenso na faixa etária dos 3 anos. As pesquisas mostram isso. A criança, muitas vezes, ela tem dificuldade de internalizar e de assimilar as imagens prontas do mundo. E especialmente as imagens que ela está exposta às telas, aos desenhos, que ela está vendo, aos livros, todas essas imagens prontas. Isso interfere no sono da criança. Por quê? Porque ela fica insegura, ela não entende como lidar com aquilo, e aí isso se manifesta na essência dela. Se é uma criança que é mais sensível, ela vai ser mais sensível ainda em relação a dormir, quando ela foi exposta a muita coisa durante o dia em relação a imagens prontas, telas, desenhos, livros inadequados, enfim, histórias, contos de fada. Eu sei que a gente conta, né, do lobo, da bruxa, e antigamente era só isso que escutava, né? E as crianças dormiam. Mas fato é que as pesquisas mostram isso, né? Quanto menos a gente entrar com esses contos para as crianças na primeira infância, melhor é. O ideal é que a gente conte histórias mesmo reais, sem ficar só pegando esses contos, porque a criança não compreende como é que isso funciona. E isso, esse medo, muitas vezes ele vai levar a pesadelos e algo que a gente chama de terror noturno. Eu vou explicar para vocês a diferença entre pesadelo e terror noturno aqui na aula, tá? E a tecnologia. O uso da tecnologia é o que mais tem interferido no sono hoje em dia. Então, cada criança tem uma essência, tem um temperamento. A gente vai estudar sobre isso, sobre a fase de desenvolvimento. Uma próxima masterclass vai ser sobre isso. E aí vocês vão poder ter a oportunidade de entender um pouco mais como que o seu filho funciona, né? Como que ele é, o que é particular dele, o que é único dele, para ajudar a gente a entender esses padrões, tá? Então é fundamental que a gente tenha esse olhar de observar e de conhecer o nosso filho mesmo, né? Saber o que é dele, o que é a particularidade dele e o que é algo que a gente pode tentar ajustar, tá? Então, já que a gente tem que fazer esses rituais de sono, isso vai ajudar nosso filho a dormir melhor e a gente dormir melhor também, é muito importante que a gente deixe esse processo prazeroso pra gente também, né? Porque a gente vai ter que investir tempo nisso. Então, assim, faz algo que seja gostoso para você. Por exemplo, aqui em casa, meu marido gosta de colocar o Henrique para dormir. Mas ele não tem esse time, essas coisas, sabe? Eu tenho que ficar muitas vezes falando com ele, diminui o ritmo, brincadeira mais lenta agora, porque agora ele bota a música lá no alto, fica pulando, e aí eu vou tentando ajustar. E aí eu fui percebendo com o passar do tempo, isso até foi algo que clareou muito para mim nesses últimos 15 dias, que se eu quiser garantir isso, eu tenho que tomar frente e fazer, né? Porque eu também não posso querer controlar do jeito que ele faz. Eu vejo que ele se esforça, mas aí acontece o quê? Henrique não dorme na hora que ele tem que dormir. Passa da hora, você já sabe o que acontece, né? A criança demora para dormir, fica enjoada, às vezes chora, aí às vezes tem aquela birra, né? De exaustão que tá, às vezes tem que despertar à noite. Então, o que eu faço hoje em dia? Ele dá o banho, faz tudo e tal. E quando tá tudo bem, o Henrique tá num dia comum, ele vai e coloca pra dormir. Mas se tiver alguma alteração no dia, eu mesmo vou, pego, levo e faço o ritual gostoso que eu gosto de fazer. Então, o que a gente faz? Que eu gosto de fazer, e a gente faz um ritual prazeroso para mim e para ele. A gente faz um momento especial antes,
sempre antes da gente ir pro banho, a gente faz, filho, agora vai ser a hora do nosso momento especial. O que você vai querer brincar hoje? A gente fez hoje mesmo, ele quis brincar num joguinho que chama Pula Macaco. Aí marcamos 10 minutos lá no reloginho, 10 minutos apitou, a gente fez um momento especial, fomos pro banho. Tomamos o banho, aí saímos do banho, a gente vai, assim, enxuga, coloca o pijama, enquanto eu tô colocando o pijama, é o momento que eu já tô falando com ele mais baixinho, eu já tô repassando como é que foi o dia, como é que foi o nosso dia hoje mesmo, vamos relembrar. E aí, se nesse dia aconteceu alguma coisa que foi inadequada, ele agiu de alguma maneira que poderia ter sido melhor, é nessa hora que eu trago para ele um encorajamento. Ah, hoje, aquela hora que a gente foi na pracinha, lembra que aconteceu isso, isso, isso? Eu vou repassando esse dia de uma maneira bem suave e vou dizer, ah, da próxima vez, mamãe tem certeza que você vai conseguir. Tenho certeza que você se esforçar, você consegue sair do pula-pula sem brigar, por exemplo. O exemplo que eu tô dando, tá? Nessa hora eu trago, né, essa conexão, e aí eu corrijo o que eu achei importante durante o dia. E depois a gente vai pro quarto dele, aí a gente acende a vela junto, tem um anjinho que a gente põe do lado da vela, aí a gente senta, faz uma oração junto. Eu agradeço algumas coisas, ele agradece, e é muito engraçado a gente ver eles agradecendo, muito bonitinho. Hoje ele agradeceu pelo pirulito que ele chupou. Ele agradece e a gente deita. E vai direto dormir, e ele mama mamadeira, deita e dorme. Na verdade, ele não tá mamando a mamadeira, ele tá mamando aquele copinho 360. Eu resolvi tirar a mamadeira tem menos de um mês. Por conta dos dentinhos, né? Ele já tinha parado de chupar a chupeta e aos poucos eu fui. Agora a gente colocou o copinho 360. Então, eu tô mamando o copinho 360 à noite, mas pela manhã ele mama vitamina. Então, pela manhã eu ainda mantive a mamadeira. E aí o que acontece? São mudanças graduais, sabe? A gente vai tirando, mas a gente vai tirando aos poucos. Não é a partir de hoje não vai ter mais mamadeira. A gente vai conversando com a criança, vai mostrando. E aí, igual eu comprei o copinho, eu envolvi ele no copinho, perguntei como é que ele podia ser esse copinho. A gente achou um copinho de dinossauro e expliquei sobre o copinho, falei a verdade para ele em relação aos dentes, expliquei, fui encorajando ele. Ele pegou o copinho, comecei a ter um pouquinho de dificuldade de sugar o copinho, logo aí a gente começou a treinar de tarde, bebendo água. Quando eu vi que ele já estava bom para beber água no copinho, a gente passou o mamar da noite, que é um mamadinho ralo, né? Não coloco nada para engrossar, então mamando esse copinho, tá? Então, esses ajustes têm que ser graduais, têm que ser lentos. A gente faz o ajuste, observa como é que ele respondeu esse ajuste, e aí você vai com constância, com consistência e de maneira gradativa, até chegar do jeito que você acredita que seja o melhor jeito, tá? Então, fazer esse ritual gostoso vai ser bom para você e para ele. Como é que você sabe que o ritual é bom? Muitas vezes quando a gente também apaga. Às vezes a gente dorme primeiro que a criança. É um ritual gostoso que embalou o nosso sono, a gente também sentiu vontade de dormir. Isso faz toda a diferença. Agora, como é que a tecnologia influencia esse sono? Importante trazer essas informações. Uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que 90% dos adultos, né, usam algum tipo de tecnologia 1 hora antes de dormir. Né? E as crianças também usam a tecnologia para ajudar a ficar mais calma à noite. Os pais acreditam que isso diminui o risco, elas podem pular, de subir nas coisas, trepar, de correr. Acham que quando ela está à frente da tecnologia, do celular, do tablet, do videogame, da televisão, ela está se acalmando para dormir. E a verdade é oposta a isso. A verdade é que esses dispositivos eletrônicos, especialmente antes de dormir, eles interferem fisiologicamente e psicologicamente no nosso corpo. Eles estimulam o nosso corpo em excesso e isso afeta o sono negativamente, tá? Não só o das crianças, mas nós adultos também. Então, o que é super importante? Que a gente, pelo menos 2 horas antes de dormir, a gente corte mesmo o eletrônico. Se você não consegue tirar 2 horas antes, começa a fazer isso aos poucos. Tira 15 minutos antes, na primeira semana, na segunda semana, daqui a pouco você tira 30 minutos. Dali ao longo de mais um mês, você tira mais 15 minutos e assim você vai, de maneira gradativa, observando e sentindo como é que isso vai funcionar no seu filho, para você fazer um teste mesmo. E por que essa tecnologia afeta o nosso sono? Ah, mas o que acontece? A tecnologia, eles atrasam, quando a gente usa a tecnologia antes do relógio, antes das 2 horas que antecedem o sono, a gente está usando o celular, o computador, ou a criança está tendo acesso ao desenho, no celular ou na televisão, isso faz o quê? Atrasa o nosso relógio biológico, o ciclo circadiano. Ele suprime essa liberação da melatonina no horário que ela teria que ser liberada. Quando era para o cérebro entender pela retina que ficou de noite, que não tem estímulo de produzir a melatonina, ele entende o contrário. Tem luz, tem som, tem estímulo, excreta o cortisol no corpo.
na corrente sanguínea. E isso atrasa o nosso relógio biológico. E isso, gente, ao longo da nossa vida, a longo prazo, tem danos seríssimos no dormir, para a gente enquanto adulto. Agora você imagina para uma criança, que muitas vezes adormece assim, vendo desenho, cai assim, o desenho apaga. Então, quando a gente vai tendo acesso a essas informações, a gente vai tomando mais consciência dessas coisas e vai entendendo para a gente fazer as melhores escolhas. O que a gente acredita que na nossa família faz sentido? Aqui em casa, por exemplo, eu acredito que eu preciso ter um limite. Eu não sou daquela que está radical demais, na idade que o Henrique está, por exemplo, de 3 anos, tem um tempo de tela adequado, então eu coloco um limite. Agora, se na sua casa você acha que está tudo bem, mesmo sabendo disso, tudo bem, são escolhas, né? Não existe fórmula mágica, não existe regra, existe você entender como funciona e fazer a melhor escolha. Então, o que acontece? Atrasa esse relógio biológico nosso, e isso acontece por conta da luz, né? Essa luz artificial é uma luz, um comprimento de uma onda curta que esses dispositivos emitem. E essa luz vai aumentar o nosso estado de alerta no momento que a gente está ficando com sono. E aí, isso vai acontecer também que ela vai reduzir a quantidade do sono REM, que é o sono importantíssimo, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, o que acontece nesse sono REM, e compromete o nosso estado de alerta durante o dia seguinte. Então, às vezes, a gente vai ficar sonolento, a gente não vai render como a gente gostaria, não vai ter o pique que precisaria para acompanhar os nossos filhos, muitas vezes porque a gente passou do uso da tecnologia também, nós também, enquanto mães, tá? Então, vamos lá. Quais são as recomendações atuais? Né? E aí eu vou trazer para vocês da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem um trecho que eu copiei aqui, que é importante, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles lançaram um manual que chama Menos Telas, Mais Saúde. E eles dizem o seguinte no manual: as novas mídias preenchem vácuos, ócio, tédio, necessidade de entretenimento, abandono afetivo ou mesmo pais ultraocupados, muitas vezes com os seus próprios celulares. As consequências tanto do acesso a conteúdo inadequado quanto do uso excessivo têm sido constatadas nos relatos de acidentes, abuso de privacidade, distúrbios de aprendizado e baixo desempenho escolar, além de atraso no desenvolvimento das crianças, entre outras coisas. Então, essa é uma fala que eu estou reproduzindo na íntegra do que as pesquisas estão mostrando. E o que eles recomendam? Entre as crianças que são menores de 2 anos, a recomendação é 0 de tela. Nada, que não tem acesso a nada, porque isso não faz nenhuma diferença para a criança, em termos de desenvolvimento dela. A criança entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, entre 1 e 2 horas. Entre 11 e 18 anos, entre 2 e 3 horas. Sei que a gente às vezes olha para isso e fala, nossa, mas é muito pouco. Como é que eu vou fazer? Porque o que acontece? A tecnologia, ela é para nós, mães, pais, uma muleta. Porque a gente consegue, na hora que eles estão usando a tecnologia, fazer outras coisas, né? Só que é importante que a gente entenda que tudo bem a gente usar a tecnologia para isso, tudo certo. Mas é importante a gente ter clareza de que a tecnologia por si só, nessa faixa etária, não vai fazer o seu filho se desenvolver, ele não vai ser prejudicado se ele não tiver acesso à tecnologia, ele não vai perder nada. Muitas vezes os pais acham que a criança que não vê desenho, ela não desenvolve vocabulário bem, ela não se desenvolve adequadamente, o desenho estimula. Nada disso está certo. Todos os estudos mostram isso. Então, você vai fazer o quê? Vai olhar para essa recomendação e vai entender. Essas são as diretrizes. Observe o seu filho. Faça testes. O que está acontecendo no seu dia a dia que está difícil para você, que está te incomodando? Que tipo de comportamento seu filho está tendo durante o dia ou durante a noite? Será que é algum reflexo da tecnologia? Vamos fazer um teste? Você vai decidir o que você quer fazer e vai ver o que vai funcionar melhor para a sua realidade, para a realidade da sua família, porque ela é única, né? Você sabe melhor do que ninguém. Eu não vou dizer para você, não, você vai deixar seu filho ver tantas horas. Não, você vai perceber e vai fazer ajustes. Eu aqui em casa fiz ajustes. O Henrique, por exemplo, estava vendo 2 horas de tela antes. Quando eu tive acesso a isso, quando eu descobri, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, opa, vou começar a fazer um pequeno ajuste. E aí eu fui reduzindo isso. Fui reduzindo isso aos poucos. Ao longo, assim, de 6 meses, eu tirei essa 1 hora de diferença. E hoje a gente está ficando com 1 hora durante o dia. E o que eu percebi? Eu percebi ele
dormindo com muito mais facilidade à noite. 10 minutos no máximo, ele apaga. Deita na cama, tá dormindo. Antes, tinha dia de eu ficar com ele 1 hora no quarto. E ele exausto. Lutava para dormir. Você vai pra lá, você vai pra cá. Então, assim, porque é uma particularidade dele, né? Isso afetava muito ele. Vai ter criança que muitas vezes é menos sensível. A gente vai estudar sobre os temperamentos da criança e sobre esses tipos constitucionais mais para frente, para vocês poderem entender quais são os tipos constitucionais que existem de essência das crianças e tentar identificar, acho que meu filho é assim, acho que minha outra filha é assim. Isso ajuda muito. Pelo jeito que ele é, o temperamento dele, a essência dele, isso afeta muito ele. Tem crianças que não, às vezes afeta um pouco. Tem criança que às vezes dorme assim no celular e às vezes dorme bem, né? Não tem despertares à noite, mas aí como é que é o comportamento durante o dia? Na grande maioria das vezes, quando você vai ver em relação aos desafios de comportamento, isso tudo vem desse somativo de telas, tá? Então é importante saber disso para olhar para isso e ver o que vai funcionar melhor para você. Como é que a gente vai fazer esse ajuste, né? Então, o eletrônico, as pesquisas já mostram para a gente, a ciência já provou que ele causa dependência química no nosso cérebro. Igualzinho droga, é a mesma coisa. Eles fazem exatamente essa analogia. Então, quando a gente tira de uma vez, a gente vai causar uma síndrome de abstinência nos nossos filhos, né? Eles vão ficar, muito provavelmente, muito irritados, muito bravos, ansiosos, agressivos, não vão concordar com nada, para tudo vai ser briga, né? Enfim, não é recomendado que a gente possa fazer isso. Às vezes a criança, muitas vezes, fica tão ansiosa, começa a roer unha, comer pelinho dos dedinhos, fere os dedinhos. Então, nunca tire de uma vez, porque é muito sério o que isso causa no cérebro. Então, a gente tem que desmamar aos poucos. Então, a gente conversa, a gente explica por que é importante. Aqui em casa, por exemplo, eu expliquei para o Henrique. Filho, você sabia que aqui dentro da nossa cabecinha, e fui explicando, existe um hormônio que produz, que faz a gente dormir melhor? Fui contando historinha para ele sobre isso, mas coisas simples, tá? Não fala demais não, coisas simples, que faz a gente dormir melhor. E quando o sol vai embora, quando fica escuro, a gente não deve ver desenho, nem ver celular, porque isso atrapalha a gente dormir. E às vezes a gente dorme mal. Expliquei. Hoje em dia, por exemplo, o marido estava contando ontem para minha sogra que o Henrique, ele pegou o celular para mostrar para o Henrique uma foto. Já era tipo 7 horas, já tinha escurecido. Aí o Henrique falou, não, papai, não posso ver celular nessa hora, atrapalha eu dormir. Ele achou o máximo. Mas olha para você ver como que ele está desenvolvendo essa responsabilidade já. Ele já está entendendo que é importante. Então, quando a gente fala, explica e mostra, e vai fazendo esses ajustes graduais e constantes, até a gente achar esse limite. A criança vai protestar? Vai protestar. Ela vai dizer que quer? Vai dizer que quer. E aí, é nossa responsabilidade colocar esse limite. Filho, eu entendo que você gosta de ver, né? Reconhece, valida o sentimento dela. Eu sei que é legal, quando eu era criança, eu também adorava ver o desenho da She-Ra. E a minha mãe me dizia o horário que podia ver, o que não podia ver. Mamãe é responsável por você. Eu preciso fazer o que é melhor para você, eu preciso cuidar de você. Quando a gente explica assim, a gente tem essa disponibilidade de explicar para eles, eles entendem muito mais facilmente do que a gente pensa. Eles entendem acima de tudo, acima das palavras. A gente fala, mas acho que ele não vai entender o que eu vou falar. Eles entendem a nossa intenção. Isso é o que mais faz sentido. Então, por exemplo, se a criança está tendo acesso a 1 hora por dia, né? Como eu já disse, passa para 45 minutos, depois de 15 dias, está tudo ok? Tira, passa para 30 minutos, até você chegar nesse limite. Você vai perceber que o seu filho tolera bem essa tecnologia. Tem casos, por exemplo, de clientes que fizeram mudanças, assim, muito significativas de crianças que viam tela assim, sem limite, né? Viam o quanto que queria ver. E atualmente estão vendo só os finais de semana. Só os finais de semana estão vendo filmes. Filmes de 2 horas, um filme no sábado, um no domingo. E é outra criança, outro cenário. É uma criança que não apresenta mais, assim, aquele comportamento agressivo. Tudo brigava, tudo batia, mordia. Aí a mãe vai observando a rotina e vai ficando tão nítido, tão transparente, o quanto que muitas vezes isso interfere. Pequenos ajustes, gente. 15 minutos, muitas vezes, é suficiente para deixar tudo mais tranquilo, tá? Então, toda observação a gente deve fazer por no mínimo 7 dias, tá? Para garantir que o nosso filho vai conseguir internalizar e absorver essa realidade nova. O corpo dele é fisiológico, o relógio biológico dele começar a se ajustar de novo para funcionar nesse novo ritmo. Então, não adianta a gente fazer, mas eu fiz 3, 4, 5 dias. Não. Faz por 7 dias. Se 7 dias você não achar que não está ainda consistente, faz por 10. Isso é super importante, porque é assim que a gente vai ter informação suficiente
para embasar a melhor escolha que a gente vai fazer. A gente vai olhar para esse relato que a gente fez, para esse controle de rotina, e com base nisso, a gente vai analisar, como se fosse uma planilha financeira mesmo. Vai olhar para aquilo e, então, eu vou mexer aqui, vou fazer um teste aqui primeiro. E assim a gente vai seguir, tá? Então, agora eu vou falar com vocês sobre pesadelo e terror noturno. Quais são as principais diferenças? Eu não sabia o que era terror noturno. Quando eu descobri, eu falei, nossa, é isso que é terror noturno? E o que é o terror noturno? Ele é muito diferente do pesadelo. Ele acontece na fase que a gente chama de não REM, não é a fase do sono REM. E durante esse terror noturno, a criança, ela tá dormindo. Ela não tem consciência. Normalmente ela fica de olho fechado. Então, às vezes, né, aqueles episódios de sonambulismo, e muitas vezes os pais se apavoram muito, porque os episódios de terror noturno são realmente muito assustadores. A criança grita, a criança chama, ela fala, às vezes ela quer levantar, e ela está de olho fechado. Então, a gente vai entender o que é isso e como é que a gente pode agir nessa hora. Esse terror noturno, a criança pode manifestar sinais de pânico intenso, medo, gritar, conversar, chorar, se debater, né? Ficar, às vezes até acontece a criança abrir o olho, tá? Sentar na cama, levantar. Mesmo que a criança esteja muito agitada, como ela não tem consciência, ela não percebe a sua presença. Ela não sabe que você está ali do lado dela. E depois ela não lembra o que aconteceu. Isso é super característico para diferenciar o terror noturno do pesadelo, tá? Então a criança não tem consciência nenhuma. Ela não vai se lembrar daquilo, nem vai saber que você esteve ali do lado dela enquanto ela estava passando por aquilo. O terror noturno, ele sempre acontece nas primeiras horas do sono, no ciclo de sono mais profundo das primeiras horas, diferentemente do pesadelo, que a gente vai ver que ele acontece na madrugada, tá? Já se observou, pelas pesquisas, que esses episódios de terror noturno, eles podem aumentar quando a criança tem febre, situações de febre alteram muito o padrão de sono da criança, gripes, resfriados, ou quando a criança tem grandes alterações na rotina. Então, fez uma viagem longa, recebeu visita de algum parente, um amigo mudou, saiu da escola, ela mudou de escola, já está de férias, qualquer dessas alterações que são importantes, tomou vacina, isso tudo afeta e pode influenciar a criança a ter mais episódios de terror noturno, ou ela passar a ter quando ela não tinha. Ele não tá, o terror noturno não tem nada associado a problemas emocionais, nem problema neurológico, nem de personalidade, nem epilepsia, convulsão, são coisas que as pessoas muitas vezes associam, não tem nada a ver, as pesquisas já mostraram que não tem nada a ver com isso. A literatura também traz pra gente que normalmente o terror noturno ele acontece entre 4 e 10 anos, mas existem muitos casos antes disso, aos 3 anos, por exemplo, e que ele dura entre 5 e 15 minutos. Não tem nenhuma comprovação científica até hoje sobre a causa desse terror noturno. A ciência sugere pra gente que ele acontece por conta da imaturidade mesmo do sistema nervoso da criança, do sistema nervoso central, tá? Então, uma causa específica ainda não tem. Então, essa é a sugestão deles. Muitas vezes os pais se assustam, né? Porque são realmente episódios intensos. Eu nunca vivenciei ainda o terror noturno, mas já ouvi muitos relatos e é algo natural que acontece com muitas crianças. Então, não é nada que você precisa se preocupar se isso vier a acontecer com você ou se já aconteceu. Saiba que é natural. Do mesmo jeito que vem, ele vai embora aos poucos, de acordo com o crescimento. E esses episódios vão passando a ser cada vez menos frequentes até parar de acontecer na adolescência. Todos os episódios de terror noturno não acontecem mais, tá? Então, o que a gente faz, né? Se acontece um episódio desse, você está dormindo, de repente seu filho começa a falar durante a noite, gritar, né? Senta, e você acha que está acordado, está no escuro, você não está sabendo o que está acontecendo. Não acorde seu filho. Você vai observar se ele está consciente ou inconsciente, observar se o olho está aberto ou fechado, e fica ali do lado, né, para fazer a contenção, para a criança não se machucar, porque às vezes ela sonha que está batendo, está brigando, ela realmente se debate, às vezes ela se arranha e ela pode machucar, cair da cama, tropeçar em alguma coisa que está no chão. Então é ficar ali do lado, esperar passar. Não tem nada que a gente possa fazer de efetivo nessa hora, tá? É esperar passar. Já o pesadelo já é o oposto, porque a criança ela acorda, ela fica de olho aberto, ela tem total consciência daquele pesadelo, ela desperta, né, desse sono e ela fica muito assustada, né, porque ela não sabe que aquilo é uma imaginação, que é um sonho. Ela acha que aquilo é a realidade, ela vai confundir com a realidade. A criança lembra depois que aconteceu, no outro dia, por exemplo, ela pode contar, né, o que ela sonhou, o que ela ficou assustada. Ela consegue, inclusive, pedir a sua ajuda.
ela levanta da cama, acorda e vai lá na sua cama. Mamãe, quero dormir com você. Mamãe, perdi o sono. Mamãe, tô com medo. Às vezes começa a chorar. Pode acontecer também, normalmente ele acontece da metade da noite para frente, então durante a madrugada, o terror noturno é sempre no começo do sono, tá? Também pode acontecer esses pesadelos por questões físicas, e isso é super interessante. Eles já descobriram que está muito associado aos episódios também de gripe, dor de garganta, especialmente. Porque quando a criança tem episódio de dor de garganta, a garganta impede parcialmente a passagem de ar por essas vias aéreas, porque a garganta fica comprometida. E esse impedir essa passagem de ar, ele gera uma disfunção que causa pesadelo. Olha só que interessante. A dor de garganta ter reflexo no sono em relação aos pesadelos, tá? E aí as pesquisas mostram também em relação aos adultos, quando dormem de barriga para cima, especialmente quando ingerem algum tipo de álcool, que essa passagem desse ar é dificultada, a gente tem mais pesadelo quando isso acontece. O que a gente pode fazer na hora do pesadelo, né? Então, primeira coisa, acolher, reconhecer esse sentimento. Você está entendendo, você está percebendo que ela está com medo, está tudo bem sentir medo. Porque a criança está realmente muito assustada. Ela realmente não sabe que aquilo não é real, né? Acalma, abraça, né? Beija, deita junto com ela, fica do lado dela. Aproveita esses momentos que podem acontecer para encorajar e para criar essa oportunidade para a criança começar a desenvolver habilidades para lidar com esses desafios. Então, você pode, inclusive, se ela foi até a sua cama, volta com ela para a cama dela, para o quarto dela, e fica junto lá, para que ela vá cada vez mais tendo oportunidade de se fazer dormir sem tanta interferência sua. Porque se você só fica sempre acostumada a colocar na sua cama, eu sei que é mais cômodo, muitas vezes, né? Mas olhar para isso e entender que isso vai ajudar a longo prazo faz diferença. Então, volta com ela para o quarto dela, deita com ela na cama dela, deixa a criança, você pode nessa hora também deixar um objeto, um ursinho, algo que ela goste muito, um cobertorzinho, um travesseirinho, sabe? Desenvolver uma rotina adequada para essa hora de sono, relaxante, para a criança também começar a aprender a voltar a dormir sozinha quando ela desperta. Isso tudo ajuda a não ter tantos pesadelos. Depois que passou, né, no outro dia, você conversa, pergunta se ela se lembra, né, o que ela sonhou, do que ela está com medo, né, para você ajudar a trabalhar essa questão do medo com ela. Em relação a esse medo específico, a gente pode contar histórias. A história sempre é uma excelente alternativa para ajudar a criança a lidar com o medo. Construir bonequinhos juntos, bonequinho que vai proteger o quarto. Você pode pegar uma almofadinha, aí você pega tinta para tecido, deixa a criança fazer junto, faz uma boquinha, faz um olhinho, faz um cabelinho. E esse vai ser o bichinho que vai protetor do seu quarto. E aí ela elege quem vai ser o bichinho, se ela já tem os bichinhos de pelúcia. E aí vocês fazem uma oração juntos antes de dormir. Faz uma varredura no quarto, né, com a criança. Vamos ver o que tem aqui. Vamos olhar atrás da cortina. Olha, o bichinho protetor está passando em tudo para deixar o quarto super protegido. E os anjinhos estão chegando. Então, essas coisas lúdicas trazem tranquilidade para a criança e ajudam ela a não sentir medo. Principalmente quando ela está dormindo no quarto dela já, sozinha, tá? Fica com a criança no quarto até ela adormecer, se ela está com medo. E relembra, muito importante isso, a gente relembrar que você vai estar sempre perto. Sempre que ela chamar, você vai até o quarto dela, se ela já dorme lá no quarto dela. Ela não precisa levantar da cama e ir até você. Precisa chamar, chama a mamãe que a mamãe vem. Não precisa ir até o quarto da mamãe. Quando eles acordam e vão lá, esse despertar, ele é longo. Porque ele precisou levantar da cama, ter força para olhar onde ele está pisando, para ele ir até o seu quarto. Quando a gente ensina para eles, você acordar, chama a mamãe, não precisa até o pai da mamãe. A gente volta, a gente vai ajudando eles com essa prática, com essa consistência, a conseguir emendar o ciclo de sono no outro e se fazer dormir sozinho cada vez mais. Com o passar do tempo, ele vai começar a despertar, muitas vezes, se a causa não for medo, ele vira para o lado e consegue dormir sozinho de novo. Tem os principais erros, né, que a gente comete, e esses erros são os clássicos que eu falei com vocês na Masterclass de rotina, né, achar que a criança, que quando ela tiver sono, ela vai dormir sozinha, né, isso não acontece. Acreditar que a criança boa, aquela criança dorme em qualquer lugar, com barulho, na festa, no bar, na frente da televisão, no celular. Isso não é saudável para a criança. Esse excesso de atividades intelectuais, né? Na primeira infância, a gente realmente deve olhar para isso, entender que isso desvitaliza a criança, né? Coisas de muito raciocínio, né? Números, letras demais,
Isso não ajuda a criança. Muitas atividades, né, nessa agenda da criança, muitos compromissos. Sei que agora a gente está vivenciando isso, mas é importante saber que isso não ajuda. Na primeira infância, a dedicação é de uma, duas atividades extras e observar a criança, como é que ela está reagindo a isso. Esses limites de eletrônico também, não estabelecer o limite é um erro, também interfere no sono. Não trabalhar essa questão desse ambiente adequado de sono, né? Não fornecer esse ambiente adequado, iluminação, a temperatura, a intensidade dessas brincadeiras antes, excesso de estímulo, contato com a natureza, importantíssimo. E não cuidar da nossa própria higiene de sono, porque aí muitas vezes a gente também não tem energia para lidar com o pique da criança durante o dia, porque a gente também não está conseguindo cuidar do nosso sono, tá? Então, como é que a gente vai entender como é que esse sono funciona? Então, o que acontece? O processo do sono, ele tem dois ciclos grandes. E cada ciclo desse tem uma particularidade fisiológica, tem um porquê que é desse jeito e como que funciona. Então, o primeiro é o sono que a gente chama de não REM e o segundo é o sono REM. Esse sono não REM, só para vocês entenderem a sigla, o REM em inglês significa Rapid Eye Movement, então é o movimento rápido dos olhos. E o não REM é o contrário, quando não tem esse movimento rápido dos olhos. Já deve ter observado, especialmente bebês, quando estão amamentando a gente, assim, começa a virar os olhinhos, assim, e vai adormecendo. É essa fase do sono que a gente chama de REM. E a gente vai entender o que acontece nessa fase de sono. Então, um ciclo completo de sono vai entre 45 e 60 minutos e ele vai se repetir várias vezes à noite, de 4 a 6 vezes à noite. Então, a criança tem um sono leve, entra no sono mais profundo. De uma maneira bem resumida, tá? Um leve, um mais profundo. E esse leve, se tem algo no ambiente que interfere, que a faz despertar, ela precisa ser capaz de emendar esse sono e não despertar. É isso que a gente vai entender, tá? E também olhar para esse ambiente e entender o que pode estar influenciando ela acordar quando ela está nesse sono leve. Então, essa primeira fase é a fase que ela está adormecendo, normalmente até 15 minutos isso acontece, tipo uma zona intermediária entre estar acordada e estar dormindo, ela está meio grogue, assim, meio sonolenta. Então, o cérebro, nessa hora, ele produz umas ondas irregulares e ondas muito rápidas. A tensão diminui, muscular, ela vai relaxando, respiração mais leve, ela vai embrenhar nesse sono aí. Essa segunda fase também de sono, essa temperatura, o ritmo cardíaco, tudo isso vai abaixando e vai conduzindo ela para ficar mais dorminhoca, vai continuar entrando para poder dormir. A terceira fase, aí já é onde começa o sono mais profundo. E essas ondas cerebrais, elas vão diminuindo de ritmo. Eram ondas intensas, esse movimento dos olhos mostra isso, né, que o cérebro está trabalhando ali, as coisas estão acontecendo. E essa quarta fase é que a gente diz que é a fase do sono profundo. E o que acontece nesse sono profundo? É quando o nosso corpo repõe as energias do desgaste diário. Nessa fase acontece muito entre as 9 da noite e a meia-noite, o nosso organismo libera os hormônios mais importantes, que especialmente a criança precisa. São os hormônios de crescimento, que é o IGH, os hormônios, por exemplo, da leptina, que é o hormônio da saciedade. E é nessa fase do sono profundo, é só nessa fase que acontece o processo de recuperação e regeneração das células dos nossos órgãos. Então, isso é muito, muito importante. É essencial para recuperar essa energia, porque é nessa hora que vai acontecer esse descanso profundo, sabe? É nessa hora que o cérebro realmente vai ter o repouso que ele precisa ter. Depois desse sono profundo, repete de novo e começa essa fase de novo. Aí vem o sono REM. O que acontece nesse sono REM? O que é esse sono REM, né? Ele é super importante por quê? Porque nessa fase, o cérebro, ele acelera, né? E ele começa o processo de formar os sonhos. Os sonhos, eles acontecem muito, sempre nessa fase do sonho REM. Como se o nosso cérebro estivesse em vigília. Acontece esse movimento dos olhos, como eu falei, a frequência cardíaca também ela vai ficar mais acelerada, a criança fica mais propensa de acordar. Esse sono REM ele dura mais ou menos 30% da noite. Quando, nessa hora do sono REM, é como se o cérebro fizesse, eu até coloquei umas aspas aqui, uma faxina na memória. Ele guarda as informações importantes que ele recebeu durante o dia e descarta aquilo que não foi importante. Então, nessa hora que o cérebro processa e armazena todos os aprendizados do dia. E é nessa hora, nesse sono, é só nesse sono que acontece essa consolidação da aprendizagem e da memória. Isso é importantíssimo.
embora o sono REM não traga para a gente um descanso profundo, ele é essencial também para a recuperação emocional. Então, para o humor, para a criatividade, para a atenção, para o equilíbrio, isso tudo está ligado ao sono REM. Então, quando a criança passa por questões emocionais fortes, perdas de pessoas queridas, enfim, algo que tenha abalado ela emocionalmente, é no sono REM que ela vai trabalhar todas essas questões internas, onde ela vai absorver todos esses aprendizados, tá? E como é que a gente sabe quanto que o nosso filho precisa dormir? Ah, mas quantas horas meu filho precisa dormir? Como é que eu vou saber se ele está dormindo a quantidade certa? O que acontece? A necessidade de sono, quanto cada um de nós precisa dormir, ele vai variar muito de acordo com a faixa etária, né, e pelo estilo de vida e pela questão da saúde em si. Normalmente, um adulto, ele vai precisar dormir 8 horas por dia. Mas não existe uma regra estabelecida em relação a essa duração de sono, porque cada pessoa tem um ritmo próprio, esse relógio biológico natural que a gente tem. Então, o que acontece? Existem recomendações, né, que vão fornecer para a gente orientações gerais sobre essa quantidade de sono. A gente vai olhar para essa recomendação geral e vai entender como que isso se adapta no nosso filho, como que isso funciona com o nosso filho. Então, além da quantidade de horas que a criança dorme, é importante observar e garantir também que ela esteja dormindo nos horários adequados, nas janelas de sono. Não é só a quantidade de horas, muito pelo contrário. O mais interfere é dormir na hora certa, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a tabela da National Sleep Foundation, que é uma fonte segura, tá? É algo de referência no mundo todo. É um órgão americano, como eu disse, que estuda sobre o sono. E o que eles trouxeram, né, nessa última tabela, nessa última revisão que eles fizeram, que é recente, é que existe essa diferença desse lapso de horas de dormir. Umas crianças dormem mais, outras dormem menos. E tá tudo bem, e elas ficam bem assim. Então, a gente vai olhar para essa tabela e entender isso. O que ficou muito claro nesse último estudo deles é que não é bom, definitivamente não é bom dormir menos do que o mínimo, as horas mínimas, e nem também dormir mais que o máximo. Muitas vezes a gente achava que, deixa dormir. Eu achava isso, eu sempre achei isso. Deixa dormir à vontade. Não é bom, não é saudável também para o sono. Então, vamos olhar para essa planilha, essa tabela, entender como é que isso vai funcionar, tá? Olha só, a gente tem uma linha azul aqui no meio, essa linha azul escura é a referência, ela é o que é recomendado. A linha verde água, ela pode ser apropriada. E a parte toda laranja, amarelada, não é apropriada. Então, a gente vai vir aqui e vai olhar para a idade da criança. Então, por exemplo, para o recém-nascido, está aqui, 0 a 3 meses, a infância, né, de 4 a 11 meses que eles chamam. Aqui, 1 e 2 anos, 3 e 5 anos, e assim a gente vai crescendo com essa faixa etária. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a faixa etária de 3 a 5 anos, né, que eles chamam de pré-school. O que é o recomendado entre 3 e 5 anos? Que a criança durma entre 10 e 13 horas por dia. Pode ser apropriado que ela durma entre 8 e 9, ou também até 14 horas no dia. Agora, fora disso, menos do que 8 e mais do que 14 horas não é recomendado. Não é bom para a saúde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a idade do nosso filho e vai olhar para essa tabela e entender onde ele está dentro dessa linha. Por exemplo, vamos pegar o caso do Luiz Henrique da Rede. Está aqui. O Luiz Henrique tem 9 meses. Então, ele está aqui na segunda coluna, entre 4 e 11 meses. O que pode ser apropriado para o Luiz Henrique? De 10 a 11 horas, o ideal de 12 a 15, e também pode ser apropriado de 16 a 18. Olha como que é ampla essa faixa. Se você pegar tabelas na internet, eu não recomendo que vocês façam isso, porque não são de fontes confiáveis, você vai ficar doido se eu faço meu filho está dormindo tudo errado. Essa tabela é uma tabela segura e confiável. Então, você vai olhar para isso e vai entender que o Luiz Henrique, por exemplo, se ele estiver dormindo menos de 10 horas, não é bom para ele, não é saudável. E aí a gente vai fazer pequenos ajustes para ajudá-lo a dormir mais. E se ele estiver dormindo mais de 18 horas, também não tá legal. A gente entender o que está acontecendo, tá? Então, é essa análise que a gente vai fazer do nosso filho, de olhar para essa tabela e entender. Além dessa tabela, eu vou trazer para vocês uma tabela sobre as sonecas. Como é que ela funciona. Então, olha lá. A tabelinha de cima, eu trago a questão do que é a idade
Então, entre 3 e 5, o recomendado é entre 10 e 13 horas. Pode ser apropriado entre 9 e 10 e no máximo 14. Não é apropriado menos que 8 e mais 14. É o que eu estava vendo. Menos que o mínimo e nem mais que o máximo. Vamos passar para a planilha de baixo? Aqui a gente vai falar sobre as sonecas. Então, eu tenho aqui a idade da criança, a quantidade de soneca que ela faz, a duração dessa soneca. Quanto tempo essa soneca dura? O tempo entre uma soneca e outra, tá? A janela. A hora de dormir. Qual que é a hora ideal para poder dormir? Qual é o total de horas dormidas durante a noite e o total de horas dormidas por dia, somando com a soneca. Noite mais soneca. E a gente vai olhar para essa tabela e entender. Então, por exemplo, aqui eu tenho do nascimento até 6 meses e vou até 3 anos de idade. Então, se eu venho aqui, vamos olhar aqui, por exemplo, para 6 a 9. Vamos fazer o Luiz Henrique aqui de novo. Ó. Quantidade de soneca, 3 sonecas. Duração dessas sonecas, entre 1 e 2 horas. Lembrando que o Luiz Henrique já está saindo dos 9, né? Então também pode entrar na linha de baixo, 9 e 12, tá? Então acho que vai ser mais apropriado a gente olhar 9 e 12. Então, 2 sonecas durante o dia, entre 1 e 2 horas. O tempo dessas sonecas, 3 horas. O prazo de validade dele, quanto tempo ele fica bem até começar a ficar irritado, sentir sono, tá cansado? 2 a 3 horas, você vai observar. Depois, hora de ir para a cama, 7, entre 7 e 8 da noite. Total de horas dormidas à noite, entre 10 e 12. E total de horas dormidas o dia todo, entre 12 e 14 horas. Se você observar essa tabela depois como um todo, com mais calma, você vai perceber que quanto maior a criança vai ficando, mais idade, menos vai dormindo, né? A gente vai dormindo menos ao longo da vida. Então, essa tabela, aqui tem a referência dela, vai trazer para vocês todas as informações para vocês olharem para esse cenário aqui e identificar como é que está aí na sua rotina. Isso aqui é o recomendado, tá? De uma fonte segura. Você vai olhar para esse cenário e entender o que a gente vai precisar fazer de ajuste em relação a isso, tá? Como é que você vai usar essa tabela? Vai observar essa observação da rotina que você fez, né? Esse registro da rotina que você fez por 7 dias ou por 10 dias e vai olhar esses horários. E você vai fazer com cada um dos seus filhos, né? Separadamente, você tem mais um filho. Separadamente, olha para isso e através desse registro, você vai conseguir ver, por exemplo, se seu filho é um dorminhoco, né? Se ele dorme 15 horas por dia. O Henrique é um dorminhoco. Né? Todas as vezes que eu fiz a planilhinha dele, ele sempre dorme na faixa apropriada, mas não acima, né? Na parte de cima do recomendado. Ele dorme um pouquinho mais. Ou se ele dorme 10 horas, por exemplo, e fica ótimo, animado, bem-humorado, feliz, colaborativo durante o dia, né? Concorda com o que precisa fazer, te ajuda, colabora na maior parte do tempo, porque essa é a essência da criança. Então, não quer dizer, porque olha para você ver, se uma criança dorme 15 horas, ou se ela dorme 13 horas, e quando meu filho dorme 13 horas, ele fica mal-humorado, irritado, fica agressivo, se comporta mal, o dia é difícil, não concorda com nada, entende? Outras crianças podem dormir 10 horas e ficar super bem. Então, é importante essa variação que essa tabela traz para a gente, dessa janela, para tranquilizar a gente em relação a isso, tá? Então, a gente vai usar a tabela como um norte, para que a gente possa olhar para ela e entender o que a gente precisa fazer ajuste, tá? Como é que a gente vai ajustar? Como é que a gente vai organizar essa rotina? Então, como a gente falou lá na Masterclass de rotina, não é só organizar o horário, né? Precisa fazer as atividades. A gente trazer esse ritmo biológico de volta, estruturar isso tudo, e aí a gente vai começar a conduzir esses ajustes. Então, colocar atividades de expansão, de contração, colocar a pausa entre as atividades, isso tudo leva para a qualidade de sono melhor, tá? Se precisar, durante esse ajuste, acordar o seu filho sempre no mesmo horário, para que ele possa ter a oportunidade de regular o relógio biológico dele, o relógio interno dele, e investir no que a gente chama de higiene de sono. Ah, o que é essa higiene de sono? São práticas, né? São ações que a gente faz para que a gente possa ter uma qualidade do sono noturno e um estado de alerta adequado no dia seguinte, para que a criança durma bem à noite e no dia seguinte ela fique bem, ela não fique sonolenta, ela não fique cansada, não fique querendo dormir fora do horário de dormir, tá? Quais são os sinais, né, que eu posso observar de que eu estou precisando investir nessa higiene do sono, que eu preciso olhar para essa higiene do sono? Quando a criança tem dificuldade para pegar no sono, né? Quando ela desperta muitas vezes à noite, esses despertares são
despertares maiores, mais longos. Não é aquela coisa de acordar, né, chamar, falar alguma coisa, virar e dormir. Quando ela tem sonolência durante o dia, você percebe que ela está cansada, ou quando acontecem muitas alterações de humor, tá? Na criança. Está muito ligado ao sono, essa questão dessa oscilação de humor. Porque a criança, ela é naturalmente colaborativa, como eu disse, é a essência dela. Quando ela fica irritadiça, tá concordando com nada, tá brigando com a de tudo, pode saber que tem a ver com o sono. Então aqui a gente tem uma figura um pouco mais completa do que aquela que eu trouxe para vocês na Masterclass de rotina, que aqui a gente fala sobre sono, mas a ideia é a mesma, né? O conceito é o mesmo, só está fazendo o que é noite, o que é dia, a hora que começa a produzir o cortisol, a melatonina, a gente vai encaixar as atividades do nosso dia dentro desse ciclo aqui, que é um ciclo circadiano, tá? Então a gente vai limitar essas sonecas, a gente vai estabelecer esse ritmo regular, essa rotina, a gente vai, especialmente de noite, né? Como é que a gente pode ajudar eles a dormir melhor, né? Evitar assuntos, né? Especialmente agora que a gente está na quarentena, essa questão do coronavírus, morreu tantas pessoas, a criança ter acesso, está ouvindo essas coisas, mesmo que seja na televisão ligada de fundo. Isso perturba a criança, isso interfere no sono da criança. Certificar de que esse ambiente do sono, né, está agradável. Então, assim, colchão tá legal, travesseiro, temperatura, luz, as lâmpadas que estão ali, se tem luz acesa, se a luz do corredor fica acesa, se tem alguma coisa, muitas vezes uma aguinha na torneira que pinga, chuveiro está pingando. Gente, são coisas mínimas que às vezes a gente não observa e isso é capaz de acordar a criança no sono REM e ela desperta, tá? Outra coisa que é super importante é a gente usar, né, a questão da claridade, como eu falei, né, ter a cortina, né, vai realmente vedar essa claridade, para o cérebro não entender que precisa produzir o cortisol no horário que não tem que produzir. E, especialmente para bebês, muitas vezes é recomendado o ruído branco. O ruído branco, o que é esse ruído branco? É um barulhinho que vai ser feito ali para poder abafar os barulhos exteriores da casa. Então, se tem um outro filho mais velho que dorme no outro quarto do lado, ou que dorme no mesmo quarto, e acorda o bebê, ou o contrário, o bebê acorda o filho mais velho, você colocar um ruído branco no quarto pode resolver esse problema, tá? Então, umidificador, ventilador, existem também aplicativos hoje em dia que já tem ruídos brancos para você colocar e fica um barulho bem suave que ajuda essa onda sonora do sono a ser constante. Então, ajuda a interferir menos nesses despertares, especialmente quando tem dois filhos, isso é muito comum e ajuda, tá? Esse ruído branco. Outra coisa que ajuda a dormir melhor, como já falei, é definir um toque de recolher aí dos eletrônicos, né? Especialmente antes de dormir. 2 horas é o recomendado, mas se você não puder fazer isso 2 horas, seja 15 minutos, seja 10, quanto antes você puder fazer isso, melhor. Avaliar a questão da associação negativa de sono, que a gente chama. O que é isso, Fê? Associação negativa de sono é tudo que a gente faz que condiciona a criança a dormir só se tiver aquilo. Então, são ações repetitivas na hora de dormir. Aquelas pequenas manias, sabe? Ah, só dorme se ficar enrolando no meu cabelo. Só dorme se pegar na minha orelha. Só dorme com mamar na boca. Só dorme com o peito. Só dorme se eu ficar dando tapinha no bumbum. Se eu pegar no colo. Sabe assim? Então, isso chama-se associação negativa de sono. A gente faz com que a criança associe o dormir a isso. E isso é negativo, porque às vezes a gente acha assim, isso é muito comum, principalmente para as pessoas mais antigas, querem ficar criando esses hábitos na criança. Baixa no bumbum dela, fica batendo, fica batendo, fica batendo. Não, a gente vai só condicionar a criança a isso. Então, quando a gente observa que existe uma associação negativa de sono, aqui em casa, por exemplo, eu faço isso, o que você vai fazer para ajudar o seu filho? Porque a associação negativa, o que acontece? Ela dificulta o seu filho a adormecer sozinho, porque ele precisa sempre do seu instinto para dormir. Ele está acostumado a dormir só daquele jeito, porque você condicionou ele desse jeito, acreditando que era o melhor. Agora que você está sabendo que essa associação ela é negativa mesmo, você vai fazer esse desmame dessa associação negativa do sono. Um desmame leve e gradual. Se você sempre ficava dando tapinha no bumbum, comece a dar um tapinha no bumbum só de vez em quando. Se era o tempo todo, só de vez em quando. Se você só pegava no colo, vamos agora tentar colo, depois eu coloco no berço, colchão, depois eu volto para o colo. Vou fazendo um desmame gradual. Se a criança, por exemplo, só queria dormir
na hora de dormir, pediu mamar, e se ela acordar, ela pede mamar de novo, vamos oferecer o nosso conforto emocional, tá junto, sem oferecer mamar. A gente explica que aquela hora não é hora do mamar. Se ela protestar, tudo bem, mas a gente precisa mostrar para ela que ela é capaz de dormir sozinha. Ela nasce com essa habilidade. E quando a gente vai interferindo nesse sono, a gente cria associações desse tipo, a gente dificulta a criança a emendar um ciclo de sono no outro, tá? Então, dê oportunidade para o seu filho se fazer dormir sozinho, é o que a gente chama. A partir do momento que ele tem esse ciclo circadiano maduro, que é entre 3 e 6 meses, então a partir de 6 meses ele tem essa capacidade. Se a gente interfere menos nesse sono, melhor para ele conseguir. Se ele tiver um leve despertar nesse sono REM, ele mesmo vai conseguir voltar a dormir. Se ele está dormindo no quarto ao lado do irmão, da irmã, e aí houve um barulho, a criança acordou, e se tem um ruído que pode abafar esse barulho, isso ajuda muito ele a emendar um sono no outro, tá? Cuidar dessa alimentação antes de dormir, o que a criança está comendo antes de dormir, tá? Que tipo de alimento? Existem muitos alimentos que interferem também no sono, e alimentos gordurosos, frituras, sei que isso normalmente não é comum, né? A gente ofertar isso para as crianças, mas é importante olhar para esses alimentos, especialmente se a criança está mamando muito açúcar, Nescau, coisas desse tipo também interfere. Não comparar, né? Eu sei que para a gente é difícil, mas a gente compara um com o outro, né? Mas cada criança tem um ritmo biológico, né? Tem a sua essência, a sua particularidade, o seu temperamento. E todo ajuste que a gente for observar, a gente fazer esse ajuste com progressão. Então, é aos poucos. A gente começa de pouquinho em pouquinho e vai tendo consistência até que a gente chegue no cenário que a gente acredita que seja o melhor. Então, você olha para essas informações todas, faça a sua escolha, né? Depois de observar a rotina, olhou para essa rotina, olhou para a tabela, olhou para as referências. O que você acredita que é o melhor para a sua família? O que você acredita que é o melhor para o seu filho? Ah, não sei, vamos lá, vou fazer um teste. Então você vai fazer um teste e vai ficar segura de que você está fazendo a melhor escolha. Quando você fica segura, você transmite segurança para o seu filho. Então, assim, encoraja ele nesse processo. Seja um processo de passar a dormir mais cedo, seja um processo de passar a usar menos eletrônico. Toda e qualquer mudança que você for fazer, encoraja, diz para ele que ele agora está crescendo, é um desenvolvimento importante, que coisa boa, filho, você está crescendo, agora você não vai mais precisar de fazer soneca durante o dia, ou em relação à fralda, enfim. É sempre importante a gente mostrar para a criança, encorajar ela, dizer o quanto ela está evoluindo, para que ela perceba que está tudo bem com ela não está fazendo nada de errado, ela não está sendo inadequada, muito pelo contrário. Né? Esteja presente nessa hora, acolhe, e seja consistente. Né? O ser consistente é o grande segredo. A gente pode, eu falei até mais cedo isso, né? Surpreender como que pequenas mudanças, ajustes simples, muitas vezes 10 minutos, 15 minutos, fazem uma diferença incrível para o seu filho dormir melhor, para que a gente também possa dormir melhor, né? Ter uma noite de sono melhor. Então, ótimo, conteúdo era isso tudo. O que a gente vai fazer agora, né? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer agora, Fê? Qual vai ser a atividade prática aí? Você vai, se você ainda não observou essa rotina com consistência, você vai registrar essa rotina. Ou se você já registrou e na sua rotina você percebe que não tinha uma constância em relação a esse sono no seu registro, registra esse horário do sono das sonecas e do sono noturno, para você poder ter o embasamento para olhar para isso, aí você vai encontrar o padrão. Ah, qual é o padrão? Então, eu observei 7 dias. O padrão é que minha filha normalmente sempre acorda tal hora de manhã, depois, se ela faz soneca, ela sempre vai dormir tal hora, a soneca dura tanto tempo, depois ela começa a ficar enjoada, tem sono de novo, tal hora, e aí você vai encontrar essas lacunas. E aí você vai pegar essas lacunas e vai olhar lá para a nossa tabela, para entender aonde é que o seu filho está posicionado ali. Analisa tudo isso. Daqui a 15 dias, a gente tem o nosso próximo Papo VIP sobre sono, para a gente poder ir ajustando isso mais, que é porque são muitas informações, né? A gente precisa de tempo para poder assimilar. Assim como as crianças, a gente também precisa de tempo para assimilar essas mudanças, né? E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente conversa lá pelo nosso grupo, esclareço as dúvidas de vocês. E a grande questão é, as crianças que dormem melhor possuem menos motivação para se comportar mal. Elas se sentem mais dispostas a se comportar melhor. Então, o sono influencia diretamente nesse processo da gente de educar, tá? A nossa próxima Masterclass, o tema é desfraude. A gente vai falar como funciona o desfraude, os principais erros,
Quais são os sinais de prontidão? Como é que eu sei que é a hora de começar? Como é que eu faço para começar? O que eu vou fazer? Desfraude diurno, desfraude noturno, enfim. Já conhecer os principais fundamentos do desfraude para que você possa conduzir esse processo de uma maneira consciente aí, ajudando o seu filho a lidar com essa fase tão importante. Estou deixando as referências aqui também dessa aula, tá? Que eu usei para construir esse material. Vou interromper aqui para a gente conversar. E aí, Rê? Muita coisa, muita Né? informação. Uhum. Muita coisa. Muita Muita informação. informação. Tô até já tentando escrever aqui a de hoje. Amanhã já vai estar lá para você imprimir, tá? Vou colocar a tabela lá para você imprimir também, Tá. se quiser. E o Beleza. material. Uhum. E aí, olhar para isso com calma, tá? Sem desesperar. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, não vou dar conta. Uhum. Olha para isso com calma, observa o Luiz Henrique. Né? Qual é o padrão dele? Observa a Manu, qual é o padrão dela, tá? Para você identificar e internaliza mesmo. Ele é diferente dela, você já percebeu? Ele dorme menos, né? Ele muitas vezes é mais chorão, como você falou, ele demanda mais. Porque isso vai te ajudar a entender o que você vai precisar fazer de ajuste. Porque muitas vezes o que vai funcionar para a Manu não vai funcionar para ele. Como você já viu que não funciona, né? Ah, como a Manu fazia assim, ela dormia tudo bem, né? Então, isso vai te trazer embasamento para você entender sobre esses ajustes. Porque ninguém melhor que você, sabe como são seus filhos, né? E quando você olha olhar para essa tabela ajuda muito a gente a entender, né? Aonde que a gente pode fazer alguma interferência depois de entender essa rotina. É importante, você conseguiu observar? Você registrou a rotina? Então, do Luiz ainda não registrei, da Manu eu registrei. Tá. Mas é o que eu falei, né? Ela, assim, igual hoje, por exemplo, é um exemplo vivo. Ela não dormiu. A Então, soneca. você vê que ela fica alterada. Sim, total. Ela E foi aí a dormir gente já hoje, sabe o que esperar pela frente, né? você tem ideia, 7h35 ela já estava Ela dormindo. apagou, né? Ela apagou. E aí... Só que assim, tem uma coisa que acontece. Ela tinha jantado, escovamos os dentes e foi deitar. Mas ela tem a mamadeirinha. Mas o Henrique também tem uma madeira. E isso não me incomoda. Assim, eu não vejo como algo Eu pra mim não vejo. negativo. E, por exemplo, eu até diminuí a quantidade. Falei, pode fazer menos, porque ela jantou agora. Geralmente Mas ela o mama Henrique 200. pode ter jantado, que ele vai querer mamar também, antes de dormir. É, ela mama Sempre. 240, a média dela, todo dia. Aí O hoje eu Henrique fiz mama 180. 330. É uma mamadeira Não, cheia. aí fez 180, pra ela foi Beleza. suficiente. Sabe que esse mamar eu também vejo muitas vezes? É aquela coisa da barriguinha cheia, dá aquele Aham. gostosinho, né? E dá aquela coisa de vai aconchegando pra dormir, Não, é né? engraçado quando você não dá ela. Mamãe, minha barriga tá roncando. Tá roncando. Ele Acabou também de fala. jantar, ainda não tem como tá roncando, mas Pois enfim. é. A gente tem só também ficar atento, por exemplo, aqui já aconteceu. Ele também já tinha jantado, e aí eu falei, filho, mas você acabou de jantar. E eu quero, eu quero, eu quero. Aí a gente fez um pouquinho só. Você disse que ele vomitou de noite? Vomitou leite. Pensa. Primeira vez que ele teve episódio de vômito foi assim, em pouquinho tempo. Ele Uhum. acordou chorando, na hora que eu peguei ele no berço, assim, ó, aquele vômito, só leite. Aí foi legal porque ele percebeu, ele falou assim, cheiro de leite, mamãe, tá puro ainda, né? Eu falei, você vai ver o que que é, filha. Eu levei no banheiro, te dar um banho nele e tal. Uhum. Aí ele falou pra mim assim, olha pra você ver, né? Mamei muito, mamãe. Aí eu falei, o que que você acha, meu amor? Ele falou, não precisava ter mamado. Então, assim, ele chegou na conclusão, não precisei Percebe. falar, sabe? Então, assim, Uhum. depois disso, aconteceu mais umas 2 vezes dele ter comido e em sequência já tava com sono e ele pediu mamar. Aí eu só falei pra ele assim, será mesmo que precisa? O que será que pode acontecer? Aí ele, não, mamãe, acho que não precisa não. Ele mesmo Agora, percebeu. em relação ao Luiz, ele tem que mamar para dormir, enfim, não tem Sim, jeito, sim, sim. ele tem que mamar. Mas assim, a gente já consegue dar mamar ele no berço. Ótimo. Aí ele já mama no berço, já tá com mamadeira, mama no berço, e ali ele fica. Às vezes, como ele não arrota, ele fica inquieto. Às vezes, você só movimenta ele, ele já Ele fica calmo. já... Uhum. Mas você vê, da hora que ele dormiu, também foi esse horário. Ele e a Manuela dormiram juntos, 7h30. Porque o Luiz Henrique é impressionante. 7 horas ele liga o alerta. É o reloginho dele, né? Pra ele dormir, ele tem que dormir esse horário, senão ninguém aguenta. E é o melhor horário, entre 7 e 8. É, É o horário ideal. aí tem essa média mesmo, de 30 minutos dá direitinho, 7, 7h30 ou 7h30, 8, Aham, pelo menos sim. por aí.
Aí ele manda, dorme, beleza, dormiu. Aí quando você vê que eu já fui lá 2 vezes, ele chorou, 2 vezes ele chorou. Deu uma Mas choradinha e não ele não acordou. desperta. Você vai lá, põe Sim. o bico, ele tá chorando de olho fechado. Isso que deixa a Então, ó, gente o irritado. bico, pois é, mas aí esse chorando de olho fechado, ele pode estar tendo pesadelo, pode estar tendo sonho, que ele tá, independente de pesadelo, sonho mesmo, sabe? Fala, mexe. Sim, porque agora ele começou a sentar, enfim, daqui a pouco ele tá Não, engatinhando. essa fase que ele tá é um dos saltos mais importantes de desenvolvimento. É a fase da ansiedade de separação, daqui a pouco ele vai começar a aprender a gatinhar. E aí, isso vai trazer para ele uma ansiedade muito grande, porque ele vai ser a primeira vez na vida que ele vai conseguir ficar longe de você por vontade própria. Ele vai conseguir Uhum, engatinhar para longe de você. E isso impacta a criança emocionalmente de uma maneira muito intensa e muito forte. Eles chamam de ansiedade de separação mesmo, né? E isso anda muito junto com esse aprender a engatinhar. Então, isso interfere demais no sono. Então, ele está num momento onde você vai observar esse motivo. Vai ser importante você fazer o registro dele agora. Depois que passar o salto, você vai fazer de novo. E você vai ver a uhum, diferença. Aí você vai achar o padrão fora do salto. O salto ele tomara. vai durar, vai sim. Já vi isso acontecer várias vezes. O salto ele vai durar muitas vezes um mês, pode durar um mês, isso acontecendo. Depois que isso passa, aí a criança é 1 ano e meio que vai ter esse padrão bem estabelecido, porque não tem mais salto de desenvolvimento. São 10 saltos, né? Muita coisa Muita acontecendo. coisa, É nossa. muita coisa, é. Aí depois disso, aí você vai encontrar um padrão mais clássico em relação a isso. Agora, olha também para a questão da chupeta, comigo também foi assim, tá? Eu também acordava por chupeta, mas eu não tinha essa informação ainda quando ele era bebê. Né? Eu fui estudar isso depois. Essa coisa de a gente também só apertar a chupeta vira uma associação negativa a longo prazo, tá? Ah, eu tenho, Então, eu tenho vontade e olha que eu sou a é, favor da eu chupeta, eu tinha, eu gosto. também, eu tinha chupeta de que brilhava, para ele achar no berço, para não precisar me acordar, né? Ah, não, isso eu não tenho, não. Sabe A aquela Manuela se chupeta? vira. A Manuela se acha a chupeta dela, senta na cama de noite. Impressionante. Às vezes Não, você acorda, o que que a Manuela tá fazendo? ele. Tá procurando o bico, mas ela se vira. Ele não. Mas assim, eu gosto da chupeta porque eu acho que é um acalento pra criança. A Sim. Manu não chupa o bico o dia inteiro, ela só usa o bico para dormir. Ela já sabe que ela acordou, ela guarda, embrulha, ela tem a naninha, embrulha a naninha, deixa na cama e fala: Bom dia, até de noite. Ela já fala assim. Aí, próximo passo ela não vai usar mais nem para dormir, Entendeu? Assim, né? às vezes Quando de ela se tarde vai apronte. sonequinha, aí você vai ter que dar o Sim. biquinho. Beleza. Mas fora isso, ela não usa hora nenhuma. Então eu Ela tá gosto com muito. quanto mesmo? Ela Qual a vai idade? fazer 2 e 10. Ah, então, não fez 3 ainda. É. E ele Tá vai ótimo. fazer 10 meses amanhã. Ah, já tá fazendo, né? Que daqui É, a pouco 10, é amanhã. né? Mas, às vezes, nele eu tenho vontade de jogar o bico fora, longe. Porque ele chora, resmunga. Não, e você precisa ver quando ele tá dando esse choro dele noturno aí, que eu Aham. ainda tô na dúvida se é o terror noturno, porque eu não sei se Não seria é, não, mesmo. não é não. Nessa idade não tem Acho terror que noturno, ainda não. não é. Não, Mas tem uma noturna ele. maior. Você põe o bico, você precisa ver, ele joga o bico longe. Ele fica Ele pega bravo. o bico e faz, fica bravo, bravo. Mas ele Impressionante. acorda, ele abre o olho, Não, olho fechado. tá irritado. Uhum, de olho E, fechado. e Isso é aí isso. preocupante, entendeu? Isso é que eu fico preocupado, porque eu não sei o que fazer. Ele Tá, tá de mas olho você fechado, tá. está Mas desesperado. desde quando que é assim? Essa irritação, você vê que joga longe? É, eu acho que está associado ao dente, Pois é isso que é importante. Desde quando que você observou isso? Você acha que tem entendeu? quanto tempo que isso está acontecendo? Só que a minha vida de mãe de dois, Ah, é meio difícil eu separar, não né? consigo É, perceber se tem só dois pois é, meses, se tem mais tempo, entendeu? entendi. Mas você tá achando, porque o dente irrita demais a criança, né? Muito, Fica é. extremamente Ah, não, tem irritadiço. uns. É, assim, ele nunca dormiu. Não, ele já dormiu a noite toda. É isso que a gente fica meio. Ele é uma incógnita, Mas entendeu? Rê, a fase que ele tá é uma incógnita. A Manu era atípica, sabe? Pra Até você ter 1 ano e ideia, os três meio, dentinhos da Manuela estão nascendo e ela tá de boa. você Os vê, ó, pra você molares. ver. É. O Henrique tá nascendo e ele tá querendo morder as coisas, sabe? Não, ela quer morder as coisas, mas assim, só isso. Não tá Então, assim, chorando, não reclama de dor, nada disso. olha só, com certeza o dentinho tá influenciando, né? Com certeza o salto tá influenciando, isso é fato. Então, são as duas piores coisas. É Uhum. dente, salto e tecnologia. Tecnologia você vai avaliar, ele tá muito exposto à Não, a gente já televisão, diminuiu bastante, eu vou ser bem sincera pra você. beleza, beleza. Isso tudo vai Hoje mesmo a ajudar Manuela ele. não deve ter assistido nem uma hora de televisão Aí, que coisa boa. durante o dia todo.
Tá, maravilhoso. E aí Então ele, agora, consequentemente, também não, porque ele tá sim, se junto ela com ela vê. sempre. E ele dorme no mesmo quarto ou quarto diferente? Dormem no mesmo Dormem quarto. juntos. Tá. E você percebe que ele acorda ela ou ela acorda ele? Como é que é? Então, depende da. Não, ele geralmente acorda ela, mas depende da noite. Tem noite que ela não acorda. Tá. Você pode testar, Rê, o ruído branco também, tá? É, eu tava pesquisando, você falou, eu até coloquei no celular ali para pesquisar um aplicativo, alguma coisa para tentar fazer um É, teste. pode testar o ruído branco para ver como é que vai funcionar para o Luiz, assim. Tem relatos incríveis, assim, que fizeram grande diferença. É, eu nunca usei o. Nunca, nunca. O ruído Testa, branco. né? Não custa É, não nada, custa testa. nada, Porque não. mal não vai fazer, né? Vai ser bom também até para Manu, entende? Uhum. É, Aí, porque o que pode acontece com falar. ele hoje? Ele mama 7h30 para dormir ali, 180. Aí quando dá meia-noite, 11h30, meia-noite e meia, mais ou menos o nosso horário que a gente vai dormir, ou eu e meu marido, a gente dá aquela mamadeira do sono. Mas você dá com ele dormindo? Tem dia que ele, minha filha, antes a Ou gente dava, ele, ou agora ele, ele, ou ele pede? ele chora. Tá. Você só dá porque ele chora. É, Se ele não, não nosso chorar, sonho, você não a dá. gente não dá, a gente fica esperando até ele chorar, Tá, com o entendi. sonho de que ele É, não vai chorar. Mas às vezes sim, 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, ele vai chorar em algum sim. momento. Até hoje ele já chorou, entendeu? Não Tá. teve Então, nenhum mas aí dia ele que ele não já chorou. dorme 6 horas direto? Sim, mas às vezes ele dá Já. esse chorinho igual ele deu agora, entendeu? Tá. Aí nesse chorinho você só deu o bico, E ele só. jogou longe, É, eu nem virou pego, pro a lado e gente nem dormiu. pega. Aham. Tá ótimo isso. Tá ótimo. O problema é que a mãe, como tá cansada, ela acha que tá péssimo, né? Ela acha que É, ele porque deveria estar você, dormindo o tempo inteiro. especialmente porque você tem uma filha que é do minhoca, né? Uhum. Foi do minhoca desde pequenininha, dormia super Desde bem, sempre, é. dorme bem. E aí, a gente já fica com aquela crença de que o Luiz Henrique é difícil, né? O Luiz Henrique é enjoado, né? Tadinho dele, É, famosinho. pois é, mas é importante, né? Você vai tomando consciência disso que ele tá dentro do que é esperado para a idade dele, É. tá? O pediatra te falou Mas isso hoje, assim, né? falou não, falou. Mas assim, o que pra mim, né, que a Ah, gente é muito, é que assim, ele tem que dormir de noite, entendeu? Porque faz falta o sono. mas ele não tá dormindo de noite? Não, ele dorme. Aí essa hora você Não, dá uma mamar, tipo meia-noite, né? aí ele tem, ontem, por exemplo, ele ficou bem inquieto à noite. Eu tava tão Sabe o que você cansada vai fazer? Sabe o que que eu você vai nem vi. fazer? Sabe o que você vai fazer? Tarefa agora, desses 15 dias. Anota a rotina do Luiz Henrique. E como você quase não tem problema, né? O time tá ganhando, né? Uhum, A gente precisa intervir. Anota a rotina dele. E aí vamos olhar para essa rotina depois que você anotar. Mãe de dois. Para você identificar essas coisas, assim, sem registro, é muito difícil. muito. Tá? Porque aí você confunde um dia com o outro, se foi ontem, foi, né? Por isso que é importante. Então, assim, Uhum, imprime lá aquele papelzinho, ou anota seu celular, do jeito que for mais fácil para você no dia a dia. Anota tudo, a hora que ele acorda de manhã, como ele está ao acordar. Tá bem-humorado, tá alegrinho, tá feliz, tá irritado, que hora começou a ficar, sabe? Tudo que você observar, você vai lá e anota. Depois, na hora que a gente tiver com 15 dias, né, na próxima nossa conversa, você já vai ter isso claro para você, transparente, o que é o padrão do Zen. E às vezes você vai se surpreender com esse padrão, entendeu? Então, tarefa para você é registra a rotina dele impecavelmente em dias seguidos. Não, não vale fazer, fiz 2, 3, esqueci 2, não, aí você começa de novo, tá? Então, na hora que você resolver começar, começa e faz pelo menos 7 dias certinhos, tá? uhum. Falhou um dia, zero e começa de novo. Você vai precisar observar os 7 dias seguidos. Aí, Tá. depois que a gente observar os 7 dias seguidos, aí a gente vai pegar, vai olhar para a tabela. Lá na aula a gente pode fazer isso. A gente vai olhar para essa tabela. Você pode até pegar, depois que você observar, olhar na tabela, você imprime a tabela, olha para a tabela e aí você vai encontrar onde ele está dentro da tabela. E provavelmente ele vai estar dentro do que é recomendado, do que é, Uhum, né, saudável, do que é natural, né, do que é esperado para a idade dele. Não vai estar sim. fora daquelas linhas, sabe? E aí você faz também a mesma coisa com a Manu, você já sabe quanto tempo ela dorme, você vê que ela também vai estar dentro. Então, assim, essa tabela que trouxe essa diferenciação é muito importante a gente entender que isso é o esperado, que é o saudável. E ele já está com 10 meses, já já ele tem 1 ano e meio, tudo vai consolidar, você vai ver. Vai Glória a atrás dele. Deus. Mas ele está passando por tudo muito junto, né? Essa fase É é a pior. É entre 9 e 12 meses, é realmente que os dentes horrível. brotam muito e o salto é um salto de muito aprendizado. São muitas conquistas motoras, sabe?
e daqui a pouco tá começando a engatinhar, então isso aí influencia Ele muito. já se arrasta para todos os lugares, Ah, impressionante. então, aí, nossa, você já tá fazendo isso, então, ó, Já então, isso daí é o que mais interfere no sono. Então, aguenta a mão, que essa fase vai e passar. canta o mantra do vai passar. É, canta o manto vai passar. Depois mudam, né? Como você já tem, mas você já sabe, só muda o problema, né? É, Uma coisa passa, parece uma outra coisa, né? Mas verdade. entender que isso é da fase vai te ajudar a lidar com isso, tá? Uhum, tá E certo. aí, e aí a gente faz assim, você registra, qualquer coisa você me chama lá e a gente vai conversando. Ah, tá, com certeza. Pode Combinado? deixar. Uhum. Então agora vai descansar, deixa eu ver as horas. Nossa, 10h30. É, nossa, vamos dormir, todo mundo Eu falo descansando. muito. Então tá. Então, ó, Tá, um obrigada pela beijo. presença. Amei estar com Obrigada a você. você. Tá bom, Beijo, até a beijinho. próxima. Tchau, boa Tchau, noite. tchau, para você também.